já tinha feito um monte de procurar médico, tinha gastado todo o dinheiro dela tentando se curar sem nenhum alívio. E ela ouviu falar de Jesus. E ela pensou, se eu conseguir ao menos tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Ela pensou. Então, ela, quando foi atrás de Jesus, no meio daquela multidão, tocou nas vestes de Jesus. E no mesmo instante que ela tocou nas vestes de Jesus, o fluxo cessou e ela ficou curada. O que aconteceu? Jesus sentiu que alguma coisa aconteceu. Mas vocês pensem que Jesus não tinha microfone, alto-falante naquela época, as pessoas não eram cultuadas em torno de Jesus. Jesus era uma figura, né? Todo mundo queria chegar perto de Jesus, tinha uma fama, né? Mas pensa que todo mundo batendo nele e ele sentiu alguma coisa. Deus, isso, alguém me tocou. Alguém me tocou. Quem me tocou as vestes? Ele disse. Meus discípulos disseram, mas Jesus, olha aqui, um monte de gente em volta de ti, como é que nós vamos saber quem é que tocou as vestes? E ele ficou olhando, né? E a mulher que sabia o que tinha acontecido, falou o que tinha acontecido. Disse, contou a verdade, se ajoelhou, né, nos pés de Jesus, ficou com medo, né, que alguma coisa acontecesse, né? E falou a verdade. Jesus disse para ela, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. O que será que aconteceu lá? Lá na Gênesis a gente vai ver, gente, que nós temos 3 elementos do universo. Deus, Espírito e matéria. Tudo que não é Deus, não é Espírito, é matéria. E nós estamos mergulhados, assim como os peixes estão dentro da água, nós estamos mergulhados numa coisa que se chama fluido cósmico universal. Já ouviram falar? Sim. Fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está espalhado pelo universo inteiro. E ela é aquilo que formou tudo que nós vimos. E o que não vemos, mas que é matéria também. O que vocês acham? O perispírito. Todo mundo sabe o que é perispírito? Sim. Todo mundo sabe? Então tem o espírito, o perispírito e o corpo físico. Perispírito é matéria? O que vocês acham? Não? São 3 elementos do universo. Deus, espírito e matéria. Perispírito não é espírito, né? Não é Deus. O que é? Então, existem muitas variações do estado da matéria. Tipos de matéria, vários tipos de matéria. Isso. Então, assim, o fluido cósmico universal também é matéria. Mas quando nós estamos agindo em pensamento, a gente impregna o fluido cósmico universal de alguma coisa. Se eu estou agindo, se eu sou um Jesus, o que o fluido cósmico universal em volta de mim está impregnado? De quê? De cura. De tudo que é bom, de tudo que é melhor. Então Jesus, ele está impregnado desse fluido cósmico universal em volta dele. Todo ele transformado em elementos de cura. O que aconteceu lá com a mulher? Isso está na Gênesis, né? Se vocês quiserem lá olhar, na Gênesis explica isso. Vou ler, tá? Pra gente, é lá no capítulo 15, ainda explicando a perda de sangue, das curas. É bem simples a razão que aconteceu lá com a mulher. Considerando como a matéria terapêutica, porque o fluido estava imantado de matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a mulher. O corpo dela estava doente, a fim de repará-la, de deixá-la sã. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, de Jesus, que não estava sabendo nada, ele não estava vendo a mulher, ou atraído pelo desejo ardente
pela fé do doente. Então, ele pode ser dirigido pelo curador ou atraído pelo doente. Em alguns momentos, com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante. O que quer dizer? Jesus, o curador, ele faz como uma bomba calcante, quer dizer, uma bomba que empurra. E o doente é uma bomba, o nome é difícil, aspirante, que puxa, né? Um aspirador. A bomba calcante, a bomba virante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, a bomba que empurra e a bomba que puxa. Outras vezes, basta uma só. Então, muitas vezes, só o curador consegue ajudar. E muitas vezes, só o doente consegue ajudar. Mas quando os dois estão trabalhando juntos, a coisa acontece de melhor forma, né? O segundo caso foi o que aconteceu na circunstância que tratamos. Vocês entenderam como a fé ela pode ser algo material na nossa vida? Como a gente pode atrair para nós coisas que a gente, pelo nosso pensamento, pela nossa fé. Eu quis trazer esse exemplo porque é uma coisa muito material. Mas nós vamos falar um pouquinho dos tipos de fé. Da fé religiosa. Está lá no capítulo 19 ainda. E é bom ler esse capítulo que fala da fé. Ele nos ajuda tanto, gente. O Evangelho é alguma coisa que a gente tem que ler de vez em quando, dar uma pensada, porque ele nos ajuda a entender a nossa vida, né? Então, ali no capítulo 19, fala da fé religiosa. Ele fala que tem dois tipos de fé, sob o ponto de vista religioso. Tem a fé, eu anoto que eu estou muito... Tem a fé humana e a fé divina. E dentro da fé divina, nós temos a fé religiosa, mas tem de dois tipos. Aquela fé cega e a fé raciocinada. A fé cega, ela está baseada em dogmas. Por exemplo, a nossa irmã, a Igreja Católica, não estou criticando, mas tem alguns artigos de fé que dizem, tem que ser assim, tem que casar, tem que tomar a primeira comunhão, tem alguns artigos de fé que a gente não vai contra, porque a fé ela é muito pessoal, né? Ninguém está dizendo isso. Mas a nossa religião, o Espiritismo, ela é baseada numa fé raciocinada. Por isso que a gente trouxe essa questão, assim, explicando melhor algumas coisas, para a gente começar a entender. Uma piada, ela não deixa nenhuma dúvida para nós. E ela é mais... a pessoa que tem a fé raciocinada, ela crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Isso, por causa disso que a fé raciocinada é uma fé mais forte. Ela tem mais... Ela consegue nos inspirar mais. Porque se tu acredita numa coisa que tu não sabe se é assim, um dogma, a fé, ela continua sendo fé, mas ela não tem essa certeza que a razão nos dá. Porque a fé inabalável, vocês falaram também, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo nos dá muitas razões de ter uma fé raciocinada. Por exemplo, vamos pensar nas deficiências. Quem nasce com uma deficiência? Vamos perguntar, por que eu tenho um filho deficiente? Eu tenho duas autistas lindas, maravilhosas, que são em mim, que não é. Por que eu tenho duas filhas autistas e tem pessoas que não têm filhos com alguma dificuldade, com uma deficiência? Por que isso? Deus gosta mais dos outros do que de mim? Como é que a gente explica isso? Sr. Júlio, me ajuda, como é que a gente explica isso? Nós temos o passado, né? Temos a reencarnação, temos várias vidas. Então as coisas vêm para nós como uma maneira de aprender. As dificuldades vêm para nós diferentes, porque nós temos que aprender de diferentes formas. Então isso nos dá uma fé, porque Deus é bom, Ele é amor, Ele é só coisas boas. Então por que umas pessoas têm mais dificuldade e outras têm menos? Por que para algumas pessoas é tão fácil? E daí? Tem pessoas que perdem filhos muito cedo. Olha a dor de uma mãe de perder um filho.
Mas daí a gente vai ver a vida eterna. A gente vai se encontrar. Esse tipo de fé, gente, é uma fé que nos dá esperança e está em sintonia com nossa razão. Porque Deus, sendo bom, sendo amor, nunca tiraria de uma mãe um filho, se não tivesse um reencontro, um propósito, uma vida maior que nós continuamos. Então essa fé baseada na razão, ela nos ajuda muito a conseguir nos melhorar. Porque se a gente não tiver fé em nós mesmos, não tiver fé na humanidade, como é que a gente vai agir nesse mundo? Como é que vai viver? Né? Que tem coisas difíceis, mas a gente sabe que nós estamos no processo, estamos caminhando para uma melhoria, apesar de parecer que estamos só piorando, né? Que tem muita guerra, muita coisa, mas é um caminhar. E nós temos que ter fé nessa nossa caminhada, na nossa evolução, fé em nós mesmos, fé no outro. Ninguém aqui foi feito com menos amor por Deus. E se nós erramos, se temos nossas dificuldades, nós estamos em caminhada. E daí entra a caridade aqui. Agora vamos falar um pouquinho da caridade. Eu adorei essas músicas que você botou, falando de amor. Olha, coisa mais linda essas músicas. Mas o que é caridade se não é amor? Caridade é o mesmo que amor. Não tem diferença. Mas no Evangelho, ele explica um pouquinho melhor. No capítulo 11, quando fala amar ao próximo como a si mesmo, tem esse trechinho aqui que eu acho lindo, eu acho que parece poesia. Tem partes do Evangelho que eu acho que a gente tem que ler porque são muito bonitas. Ninguém consegue falar como o Evangelho. Diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Fazer para o outro o que eu queria que fizesse para mim resume tudo o que eu tenho que fazer para o outro. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar pelo padrão o que devemos fazer para os outros, aquilo que a gente deseja para nós. Entende? Desejo para mim, então eu faço para o outro. Com que direito a gente exigiria mais dos outros, um melhor proceder, mais indulgência, que você leu agora, né? Mais benevolência, mais devotamento para conosco do que temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E esse é o grande, nosso maior entrave para o nosso desenvolvimento, o nosso egoísmo. Nosso ego, fechar em nós mesmos. Quando a humanidade estiver pensando só no seu bem-estar, a gente não vai conseguir fazer caridade. Porque a caridade, gente, ela é muito mais do que dar somente. O dar, ajudar aquele que está com dificuldade, é importante, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas precisam de roupa. Mas a caridade, ela faz a gente sair do nosso ego. Que muitas vezes a gente dá do pedestal. Sou eu, mas a gente não consegue enxergar aquele indivíduo, enxergar aquela pessoa, chegar perto dela. A caridade mesmo, ela tem que tirar as barreiras do egoísmo para a gente se aproximar daquele ser humano. E a caridade a gente faz em casa muito, na rua, é no dia a dia, é no lidar com as pessoas. Não precisa uma oportunidade maravilhosa para fazer caridade, é todo momento. É uma palavra que eu calo, como é que você está? Porque o egoísmo é negação da caridade. A gente se fechar, a gente não querer se envolver com o outro, é uma negação da caridade. Diz assim ainda no Evangelho, ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. O egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Quantas famílias a gente vê se desmontando
Fé e Caridade, que está no capítulo 19, o poder da fé, do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí eu vou ler, porque ele é muito bonito, tá? São dois parágrafos só. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Puderam ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo que nenhuma religião tenha. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então, podemos até fazer a caridade, mas sem essa fé, essa confiança no ser humano, saber que ele pode, ele é igual a mim, não é mais nem menos. Essa pessoa é igual a mim. Esse contato da fé, ao fazer a caridade, torna ela diferente. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se haja destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não os gozos materiais, e sim no bem. Então há um caminho para a felicidade, a fé e a caridade. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, nós não precisamos ir para o circo. Basta a gente vencer, se a caridade nos inspirar e sustentar a nossa fé. E agora, só para terminar, eu quero ler esse aqui, que é aquela passagem do São Paulo, que fala da caridade, né? A necessidade de caridade, está no capítulo 15 do Evangelho, que fala: fora da caridade não há salvação. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Está na Epístola aos Coríntios de São Paulo. Agora meu marido vai botar uma musiquinha só pra gente, já que você começou com música, vou botar uma musiquinha para nos inspirar, para a gente pensar que a fé, nós temos que estar sempre alimentando ela dentro de nós. E por mais que as pessoas tenham defeitos, tenham dificuldades, fé nas pessoas também faz com que a gente consiga amar mais. A fé e a caridade, por isso que está essa máxima no Evangelho, né? A fé e a caridade têm que andar de mãos dadas. Mas eu trouxe até um DJ. Não é uma música espírita, mas ela é muito inspiradora para falar da fé. Conhece?
no céu do seu olhar, pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fazer o que será.